Nessa noite eu vou contar com a ajuda da Lara. She's going to help me tonight translating. I decided to speak in Portuguese just because I'm going to get the same line that Pastor Elio did last Wednesday. I don't want to get macaroni stay and water goes tonight. So I'd like to be, and by the way, Lara did such a great job translating last Wednesday, and I decided to do that because it's an anointment that goes from here through her and from her through me. We're in the same spirit in here. We've been communicating, and she just sent me a beautiful text message this afternoon telling Pastor we've been praying, and I know that God's going to do wonderful things tonight, and I believe in that. Our time here is not wasted. God has something in store for me and you. And I'm going to be preaching about something that's very common and used in our daily lives, but sometimes we don't pay attention. I'm going to talk about doors. And if you realize how many doors have you entered today, did you realize or counted how many times you went to a door to go in or out from the door? No, because we don't have our mindset on that. But that's what God had put in my heart since the day Pastor Glenn called me and invited me to come here and share a word of God. And I have to say this. Hold on in there, Lara. I always wondered, and this is not a cliche, how Daniel felt when he was thrown on the lion's den. I always thought how he felt. And I have to tell you, tonight I realized how he felt. Because I feel tonight, preaching in front of these two men in here, that I'm a lion, but on a Daniel's den. It's not easy. And since the invitation, I've been fighting with myself about what to bring to the church. But last week, on Wednesday, when they came here, God gave me the word. I was trying to get a shortcut from the parking lot to get into the temple, to the sanctuary, and I went straight to the door over there, and the door was locked. So all the time that I was trying to save was wasted. I have to go around and go to the door that was designated for entrance that day. Sundays, those doors are open. But Wednesday, or that particular night, that wasn't the door that was meant for me to go through. And the Holy Spirit told me exactly that. That's what I wanted to preach next week. I want you to talk with my people about the doors that I have opened and the doors that I have closed. And tonight, hold tight, because I believe that God's going to open doors. Amen. For so many people that are sitting here. And he's going to close doors too that needs to be closed. So tonight we're in the presence of a God that has open doors for me and you. Do you believe in that? Amen. And I believe that someone came here tonight in need for a door to be opened. And God's telling you right now, it's already open. All you have to do is go through this door that I'm going to show to you tonight. Amen? So, to do that, nós vamos ler em 3 diferentes livros da Bíblia. We're going to read 3 different books of the Bible. Nós vamos ler primeiro em Apocalipse, no capítulo 3. First in Apocalypse, or Revelations 3. Versículos de 7 a 8. Verses 7 to 8. And then nós vamos ler no livro de Isaías. Then we will read in Isaiah. No capítulo 60, versículo 11. Chapter 60, verse 11. E depois nós vamos ler em Ezequiel, no capítulo 46, versículo 9. And then Ezekiel 46, verse 9. Então a Lara vai fazer a leitura agora de Apocalipse. Aqueles que têm a Bíblia em português, eu não vou ler, vocês acompanhem. So I will read it in English now in Revelations 3. Verse 7 and 8. And it says,
To the angel of the church in Philadelphia write, "These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shut, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that not one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name." Amém. Agora vamos ler em Isaías capítulo 60, versículo número 11. Now in Isaiah 60, verse 11 says, "Your gates will always stand open. They will never be shut, day or night, so that people may bring you the wealth of the nations, their kings led in triumphal procession." E agora Ezequiel capítulo 46, versículo 9. Ezekiel 46, verse 9 says, "When the people of the land come before the Lord at the appointed festivals, whoever enters by the north gate to worship is to go out at the south gate, and whoever enters by the south gate is to go out at the north gate. No one is to return through the gate by which they entered, but each is to go out the opposite gate." Amém. Vocês podem perceber que nós lemos em 3 livros diferentes da palavra de Deus, em 3 livros da Bíblia. You see that we read in different books of the Bible, E os 3 versos e capítulos que nós lemos falam de um fator em comum, de algo em comum. and these 3 texts talk about something in common. Fala de portas. It talks about doors. Em algumas traduções, ela se refere a doorways. In some translations of the Bible, it talks about doorways or even gates, as we read. Eu quero ficar com a tradução da King James, que representa melhor aquilo que eu quero transmitir, que é portas. And I'd like to stay in the translation of the King James Bible that says doors. E eu acredito que doorway e porta em inglês And I believe that door and doorway in English is the same, right, Pastor? Ok. Bom, porta, como eu disse no princípio, é algo importante nas nossas vidas. As I said before, doors are something that are important to us. A porta é algo que nós usamos para passar de um ambiente para outro. It's something that we use to go from one environment to the other. Ou a porta também é algo que usamos para entrarmos e sairmos de algum lugar. It's also a thing that we use to go into and out of a place. Você não vê uma construção onde não haja uma porta. You don't see any construction sites without a door. Então a porta é o meio de acesso. So a door is an entryway. No mundo espiritual, In the spiritual world, existem também portas que Deus coloca there are also doors that God places para que nós entramos por ela. so that we may enter through them. E Jesus Cristo, quando ele se apresenta, And as Jesus presents himself no livro de João, no capítulo 10, verso 9, in John 10, verse 9, ele diz: "Eu sou a porta, he says, "I am the door. e quem entrar por mim salvar-se-á." If anyone enters by me, he will be saved." O que me chama a atenção é que Jesus, quando ele se apresentou, ele não se apresentou como eu sou o Filho de Deus. What calls my attention is that when Jesus comes, he does or does not? Quando ele se apresentou, When he presents himself as the Son of God. ele não se apresentou assim, He did not present himself that mas way. ele se apresentou como uma porta. But he presented himself as a door. Então a primeira porta que eu quero te apresentar nesta noite So the first door I'd like to introduce you to chama-se tonight Porta da Salvação. is called the door of salvation, Jesus Cristo, Jesus Christ, a porta de entrada. the entryway. Alguém naquela noite não entendeu quando Jesus falava isso. Somebody that night when Jesus said that didn't understand it. Então lá no capítulo 14 de João, So John 14, no verso 6, ele novamente então fala àquele homem que o perguntou: mas como é que nós podemos chegar a Deus? in verse 14 of chapter 14 of John, there is a man who didn't understand how we could get to God. Aí ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. And Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me." Muitos tentam pegar atalhos, People try to take shortcuts, mas não tem jeito. but there's no shortcut. Para chegarmos a Deus, For us to come to God,
Existe uma porta que nós precisamos entrar. There is a door that we need to enter through, E essa porta é Jesus. and that door is Jesus. Não tem atalho. There's no shortcut, Não podemos comprar também acesso a Deus. and we can't buy access Nós não to podemos God. comprar a salvação através do dinheiro ou da riqueza que nós possuímos. We can't buy salvation by richness that we pursue, Porque a salvação ela não é comprada. because salvation is not bought. É dom gratuito de Deus, já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. It was given to us freely by God, and it was paid for in the cross. Salvação não é por obras. Salvation is not by the works of our hands. Você pode fazer muitas coisas dentro da igreja. You can do many things in church. Você pode até estar pregando como eu estou pregando. You can be preaching as I am tonight, Mas isso não garante a sua salvação. but that doesn't guarantee your salvation. Para mantermos a salvação, Jesus fala aqui. To maintain our salvation, what E para Jesus termos says, acesso ao Deus Pai, and so we have access to God our nós temos que Father, entrar por Ele, Jesus, we have to go through Jesus. que é a porta da salvação. That's the door of salvation. E nos mantermos dentro dela. And stay in that door. Há muitos hoje que estão dentro da igreja, There are many people that are in church que um dia entraram por essa porta, that came through this door one day, mas não permaneceram nela. but they didn't remain in it. Há muitos que vivem hoje nos cultos, nas igrejas, There are many that come to church and to services com parte do seu corpo dentro da porta with half of their body in the door e a outra parte fora da porta. and the da other salvação. half outside the door. Vivendo uma vida no domingo santa, louvando a Deus, Living a holy life on Sunday, praising God, mas durante a semana fazendo coisas que não agradam ao coração de Deus. but during the week they do things that are not pleasing to God's heart. No domingo, servindo ao Senhor, On Sunday, serving the Lord, louvando, worshiping, mas lá tendo um relacionamento no mundo impróprio àquilo que Deus nos orienta. but having improper relationships with during the week as what No God domingo tells us. passado, o pastor Glenn falou alguma coisa a respeito de relacionamentos aqui. A few Sundays ago, Pastor Glenn talked about relationships here. E há muitos que estão sendo enganados. A salvação, ela é um processo de santificação. And salvation is a process of purification. Nós precisamos ser santos para chegarmos a Deus. We need to be holy to come to God. Então a salvação não é por obra. So it's not by works that we're saved. E tem muitos que entram por Jesus, And there are many that come through Jesus, mas não permanecem but they nele. don't stay in Jesus. Nessa noite eu quero te dizer And tonight I want to tell que a you palavra que eu trago aqui não é para incrédulos, that the word that I bring is not for non-believers, é para crente. it's for Christians. Existem pessoas na igreja que precisam ser salvas. There are people inside the church that need to be saved. A salvação, Salvation, ela não é feita através do pastor. you're not saved through the pastor. Você não pode ser salvo através do seu esposo. You can't be saved through your spouse Você não pode ser salvo através da sua esposa. or through your wife or husband. Você não pode ser salvo através do seu filho e da sua filha. You can't be saved by your children Porque a salvação é uma porta because the salvation is a door que só entra um that only one de cada vez. can go in once. E Jesus, ele fala disso. And Jesus talks about Jesus that. fala de duas portas. Jesus talks about two doorways, Uma larga a wide one e uma estreita. and a narrow one. E ele diz que a porta estreita And he says that the narrow gate é or uma door porta muito difícil de se entrar. is a hard door to go through. Muitos tentam, Many try to go through it, mas não conseguem. but they can't. É uma porta que exige sacrifício. There's a door that requires sacrifice. E ele fala também de uma porta estreita, larga. And he also talks about a wide door. Yes. E essa porta, muitos entram por ela. And this wide door, many go through it. Talvez você tenha ouvido essa mensagem. Maybe you've heard this message Talvez before. você tenha pensado aí no seu coração, mas pastor, isso eu já conheço. And maybe you said in your heart, I already know this word, Mas o Pastor. Espírito Santo fala aqui nessa noite But the Holy Spirit says tonight que alguns precisam acordar do sono espiritual that you need to be awakened from the spiritual dream. e passar pelo umbral da porta. And you need to go through the door. You have to go through the doorway. You have to get yourself inside the door. You cannot be halfway in, halfway out. Amen. Nessa noite o Senhor quer te despertar. Pare de brincar de ser crente. This night, the Lord wants to tell you to stop playing to be a Christian. Entre pela porta da salvação. Go through the door of salvation.
Tem sacrifício, sim. There's sacrifice to be made, yes. Mas a partir do momento que nós entramos por ela, But when we enter this door, e a partir do momento que nós permanecemos nela, and from the moment we remain in it, essa porta é Jesus. this door is Jesus. Imediatamente outras portas começam a se abrir. Immediately, other doors begin to open. Ser salvo é muito bom, To be saved is very good, mas não é tudo. but it's not everything. Por isso que eu não concordo com uma doutrina que pregam por aí. That's why I don't believe in a doctrine that is preached, Uma vez salvo, that once you're saved, salvo para you're sempre. saved forever. Eu não concordo com isso. I don't agree with that, Porque a salvação, because salvation, ela tem que ser conquistada todo dia. it has to be conquered day by day. Você aceitou Jesus, entrou pela porta. If you accepted Jesus, you went through the door, Mas Ele te convida a caminhar. but he invites you to walk with him Porque Ele é o caminho que conduz a Deus. because he is the way that leads E to quando nós God. entramos por Jesus, And when we go through Jesus, algumas portas se abrem nas nossas vidas. some doors open in our lives E outras se fecham. and others close. Quando você entra por Jesus, When you go through Jesus, a primeira porta que se fecha atrás de the você first door that closes behind you é a porta do pecado. is the door of sin, E você começa uma nova vida. and you begin a new life. Por isso que eu digo que somente aceitar a Jesus That's why I say that only accepting Jesus, é um grande passo, it's a great first step, mas não é but suficiente. it's not enough, Porque você precisa agora morrer. because now you need to die. Que isso, pastor? What are you talking about, Pastor? Você precisa matar o seu homem velho. You need to kill your old man. É por isso que eu não entendo que tem muita gente que vive a vida na igreja. I don't understand that there are so many people that live their church or their life in church. E quando nós falamos de batismo nas águas, And when we talk about water baptism, parece que nós estamos apontando uma arma para essa pessoa. it seems like we're pointing a gun at them. Para você ganhar a vida eterna, parece uma coisa incoerente. For you to have eternal life, it doesn't make sense. Você precisa morrer. You need to die. Morrer para o mundo. Die to the world. Quando você morre para o mundo, When you die to the world, você morre para o pecado. you die to sin. Os vícios morrem. All of your Addictions. addictions, thank you. All of your addictions die. Entrar por Jesus Going through Jesus é morrer para o mundo is to die to the world e viver para and Cristo. live for Christ. Hallelujah. Então eu quero te encorajar So I want to encourage you que você mate a sua carne, mate o seu homem carnal that you kill the old man e não tenha medo de mergulhar nas águas. and don't fear to just swim in the waters. Diving. Mas não é para por aí. But it doesn't stop there. Existem outras portas a partir do momento que você entra por Jesus. There are other doors from the moment that you enter into E Jesus. dessa eu gosto. And this one I like to talk about. Batismo com o Espírito Santo. Oh my goodness. Baptize on the Holy Baptism Ghost. with the Holy Spirit. Lord Jesus, help me. Você entende? Do you understand? Aceitar a Jesus é bom, To accept Jesus, it's great. mas tem muito mais. But there's so much more. Há muitas portas que você There's precisa so entrar. many doors you need to go E a through. Bíblia fala And the Bible says que existem portas e que Deus tem pressa que nós passemos por elas. that there are doors and the Lord wants us to go through them quickly. Isaías 62, verso 10. Isaiah 60, verse 62, verse 10. Yeah. 62, verse 10. 62, verse 10 says, Isaiah, right? pass through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, remove the stones, raise a banner for the nations. Passai pelas portas, Pass through the doors. endireitai os caminhos. Straight out Prepare the the way. way for the people. Limpai-o das pedras. Take out the stones, E lá na frente você vai arvorar a bandeira. and you will lift up the banner afterwards. O que isso quer dizer? What does this mean? Jesus, quando ele disse, eu sou a porta. Jesus, when he said, I am the door, Eu sou o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai. I am the way, the truth, and the Ele life. não disse que essa caminhada seria uma caminhada He fácil. didn't say it would be an easy road. E tem gente por aí pregando que é. And there are people saying that it is.
Ser crente não é viver num mar de rosa em um paraíso. To be a Christian doesn't mean to live in the sea of roses and be in the O caminho para o paradise. céu não é um caminho feito de rosas. The way to heaven is not a way made of roses. É um caminho difícil. It's a hard way. É um caminho de dor. It's a hard, painful way. Mas também é um caminho de glória, de honras ao nome do Senhor. É um caminho de regozijo que nós temos. But it's a way of joy and glory and honor to the Porque Lord. quando nós vencemos e vamos até o fim dessa caminhada, Because when we win and we get to the end of this journey, nós vamos encontrar com Deus Todo-Poderoso, we will meet with God all-powerful, nosso Pai. our Father. Aqui nós choramos, Here we cry, aqui nós sofremos, here we suffer, mas naquele dia nós vamos dar glórias a but Deus e that day we will aleluia. glorify the Adorá-lo Lord. para todo We sempre. will worship Him forever. Não haverá lágrimas e nem There dor. will be no tear Você and não no vai ter que pain. chorar por uma enfermidade, You won't have to cry porque lá because não you're haverá sick. enfermidade. There won't be sickness. Estaremos diante do Deus poderoso, We'll be before the glorificando all-powerful o seu nome God, por toda a eternidade. worshiping Him forever. Hallelujah. Mas nós precisamos chegar lá. But we need to get there first. There are doors. Tem portas. There are doors. E no verso que nós lemos há pouco, The verse that we just read ele recently, diz que são muitas portas e Deus tem pressa, passai, passai, passai pelas portas. He wants us to go through quickly. He says, go through the gates, the Eu tenho uma doors. palavra para alguém aqui. I have a word for someone here Talvez tonight. você está sofrendo com alguém na sua família nesse Maybe you're momento. suffering with someone in your family. Talvez você tenha orado por aquele filho, por aquele parente que você quer que venha para os caminhos do Senhor. Maybe you've prayed for that relative that you want them to come to Jesus. Eu não quero me contradizer aqui. I don't want to contradict myself here. Quando eu disse que você não salva o seu filho, o seu parente, o seu esposo, When I said that you can't save your wife or your husband, your children, isso continua sendo verdade. that's still true. Mas o que você pode fazer But what you can do é orar, is to pray. passar pelas portas. Go through the doors. Talvez o seu parente, o seu filho não tenha condições de acompanhar você. Maybe your relatives can't come with you. Mas você tem a força do Espírito Santo. But you have the strength of the Holy Spirit. E você vai mover as pedras do And caminho. you can remove the stones of the way. Você vai endireitar os caminhos que estão difíceis e tortos. You go through the ways that are hard. Para quando ele vier atrás de você, So that when they follow you and they não come haver behind you, impedimento nenhum. there's nothing in Então their way. tem algo que você pode So fazer. there's something that you can Você do. pode entrar pelas portas You que can- Deus tem pressa. you can E endireitar caminhos para que a sua família, para que o seu esposo, para que aquele que você ama possa acompanhar a você. You can go through the gates and prepare the way so that your relatives can follow you. E o que eu mais gosto desse versículo What I like the most about é this que no final ele verse diz que você vai levantar a bandeira. is at the end it says you will lift up the banner. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell Pode you ter something. luta, pode ter dificuldade, pode ter dor, You may be in pain, you will go through struggle and trials. pode ter pedras no caminho. There may be stones along the way. Mas pela palavra de Deus, ele diz que você vai levantar a bandeira da vitória But- e vai glorificar a Deus dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. But you will lift up that banner and you will say, my house and I, we worship the Lord. Hallelujah. Talvez você entrou aqui nessa noite por uma porta chamada porta de aflição, de dor, de preocupação. Maybe you came here and you walked through the door of worry, you walked through the door of pain. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmo 100 But in Psalms 100, the Word of God says que existe uma porta aberta aqui nesta noite, that there is an open door here tonight chamada porta da adoração, porta da alegria. called the joy door, the door of hope. A Bíblia fala que nós não devemos e não podemos sair pela mesma porta que nós entramos. The Bible says that we shouldn't go through the same door that we shouldn't leave in the same door we came through. Talvez você chegou aqui triste, preocupado com alguma dificuldade que você está passando. Maybe you were sad and worried about a situation that you may be going through. Não teve condições de participar desse louvor maravilhoso que aqui aconteceu. And maybe you were so worried that you didn't even worship while we were singing here. To enjoy it. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Let me tell you something. Você não vai sair daqui essa noite You won't leave here tonight pela mesma porta que você entrou aqui, through the same door that you came in. porque há uma porta de alegria, uma porta de adoração aberta nessa noite. Because there's a door of praise that is open tonight. Quando nós estamos passando por luta e dificuldades, When you're going through trials é and muito struggles, difícil dobrarmos os joelhos e orarmos a Deus. it's so hard to kneel down and to pray to God. É muito difícil louvarmos e cantarmos. It's so hard to worship and to Quem aqui já não sing. passou por uma situação que você não tem nem força de abrir a boca para orar? There are sometimes who has gone through a struggle where you didn't even have a strength to pray. Você não precisa ter vergonha de levantar a sua mão. Isso passa com todo mundo. You don't have to worry about lifting your hands. This happened to everybody. Mas é nesse momento But it's in that moment que Deus coloca diante de nós uma porta that God puts before us another para nós door adorarmos. for us to worship. Eu vou dar um testemunho daqui a pouco. I'm going to give a Mas antes eu testimony quero in a falar de while. dois homens But first I want to talk about que two tinham men. todos os motivos They had all reasons para reclamar, to complain, para simplesmente se revoltarem com a situação que viviam. to simply just revolt in the situations that they were living in. Isso está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 16. Depois você lê em casa. And this is in Acts 16. You can read it when you get home. Paulo e Silas Paul and Silas. se preparavam para fazer a sua segunda viagem missionária. They were preparing to do their second mission work. Você lembra que eu falava de portas? Do you remember that I talk about doors? Deixa eu te dizer uma coisa. Let me tell you something. Deus, ele tem portas abertas. God has opened doors. A Bíblia fala que as portas estarão abertas continuamente, The Bible says the doors will constantly be open, mas elas não se fecharão. but they will also close. Não é verdade? Isn't that true? A Bíblia fala também que a porta que Deus abre, The Bible also says the door that God opens, ninguém pode fechar. no man can shut. E aquele fecha, And the one that he shuts, ninguém pode abrir. no one can open. Então deixa eu fazer um parênteses aqui antes So de let me just continuar. open a parenthesis here. Eu não concordo I don't believe quando alguém chega a mim when someone comes to me e fala, pastor, ore por mim, and says, Pastor, pray for me, porque o diabo está fechando as portas na minha vida. because the enemy is closing doors in my life. Eu não concordo, I don't believe in porque a this. palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, Because ninguém fecha. the Word of God says the door that E a porta God que ele opens, fecha, no one closes. ninguém abre. And the door that He closes, no one Presta opens. atenção, meu irmão, minha irmã. So pay attention. O diabo The enemy não tem poder does not have para power fechar porta nenhuma na sua vida, to close doors in your life a não ser a porta que Deus permita que seja unless fechada. God allows Him to close E it. tampouco ele pode abrir portas. Aliás, ele pode, mas eu não vou entrar por esse caminho agora, essa é outra pregação. And He can't open, well, He can open doors, but that's a whole other preaching that I'm not going to talk about tonight. Mas vamos lá. Paulo e Silas. So Paul and Silas. Paulo tinha no seu coração a vontade de ir para a Ásia, Paul wanted to go to Asia pregar o evangelho, to preach the gospel. atendendo o ide de Jesus. He was obeying God's command to go, Mas ele não foi. but he did not go. Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Atos, diz que o Espírito Santo fechou a porta When we read in Acts, it says that the Holy Spirit closed the door e impediu que ele fosse. and didn't allow him to go. Mas por quê? But why? Ele estava fazendo a coisa certa, He was doing the right thing, pregando a palavra de Deus. preaching the word of God. Presta atenção, isso é para alguém aqui. Pay attention, this is for someone here. Não é porque você está fazendo a coisa certa It's not because you're doing the right thing que a porta que você quer entrar that the door you want to go through seja a porta que Deus quer que você is the entre. door that God wants you to go through. Isso faz sentido? Does that make sense? Nem sempre. Not always. A porta que está diante de você The door that is before you, pode estar no lugar certo. it may be in the right place, Pode, como aquela porta que eu falei para vocês a semana passada. like the door I talked about from last Eu entrei week. por ela domingo, On Sunday, I went through that door, mas quarta-feira but on Wednesday, eu não consegui entrar. I couldn't go through it. Eu consegui ouvir o movimento aqui dentro. I could hear the noise that was going on here. Eu pude ver o louvor acontecendo, I saw worship going on, mas eu fiquei frustrado but I was frustrated porque eu tentei correr porque eu estava atrasado. because I tried to rush because I was late Me coming, atrasei mais ainda porque peguei a porta errada. and I was even later because I went to the wrong door. O Espírito Santo fala aqui nessa noite. The Holy Spirit speaking here tonight. Pare de perder seu tempo. Stop wasting time.
Pare de perder tempo em receber aquilo que Deus tem para você. Stop wasting time in receiving what the Lord has for you. Faça o sacrifício de dar a volta. Do the sacrifice and go around. Entre pela porta que está designada para que você entre. Go through the door that God has designated for you, E você vai ser abençoado. and you will be blessed. Paulo então e Silas. Paul and Silas. Naquela noite, Paulo teve um sonho. That night, Paul had a dream. Era um varão, um jovem, It was a man, a young crying man, out, pedindo ajuda crying out for help para que ele passasse e fosse até a Macedônia ajudá-lo. so that he would go to Macedonia. Ele acordou os seus companheiros de viagem He woke up the people that were traveling e with falou: him vamos para aquela cidade porque eu tive um sonho. and said, let's go to that city because I had Você a dream. entendeu? Ele queria ir para a Ásia, He wanted to go to Asia fazendo a coisa certa. to do the right thing. O Espírito Santo fechou a porta The Holy Spirit closed that e mandou door ele para um outro lugar, and changed him and moved him to another para direction que ele fizesse também a coisa certa. so that he could also do the right thing. Pare de questionar a Deus, Stop questioning God, porque as portas estão fechadas diante de você. why the doors are closed before you. E não tente And don't try insistir nestas portas, to insist in opening that door. mas volte a tua atenção para a porta que Deus quer que você se focalize, Turn your attention to the door where God wants you to porque be. quando você entrar por ela, So when you go through it, você vai ser grandemente you will abençoado. be richly blessed. E eles foram para Macedônia. So they went to Macedonia. E chegando lá, eles começaram a pregar a palavra de Deus. And when they were there, they were preaching the word of God. E ali havia uma jovem And there was a young woman there que tinha um espírito de adivinhação. that had a spirit of divination. Thank you. E ela fazia muito dinheiro para aqueles que ela era uma escrava. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. And she was a slave, and she had made lots of money for her masters. E à medida que Paulo pregava naquela cidade, aquela mulher continuava profetizando coisas para ele. And while Paul was preaching in that city, that woman was prophesying Ela things era uma over him. adivinha. She, She was like almost a false fortune teller, a prophet. We false can use prophet. that. Yes, fortune teller. Yes. Okay. Fortune teller. Be careful. Porque tem muitos aí que são fortune tellers. Be careful because there are many out there that are fortune tellers. Mas Paulo tinha discernimento do Espírito Santo. But Paul had discernment of the Holy Spirit. E chegou o momento que aquilo incomodou a Paulo. And there was a moment that just bothered his spirit. E ele repreendeu aquele espírito maligno que operava na vida And he daquela mulher. rebuked that spirit that worked in that woman. Amém? Glória a Deus. Só que os seus donos Except her masters ficaram muito bravos. were very mad. E foram para cima de Paulo e Silas. And they went towards Levaram Paul para a and Silas autoridade daquela cidade. and brought them to that city. E ali usaram uma desculpa muito mentirosa, And then they lied and they made up an excuse, dizendo que eles eram romanos, estavam trazendo um ensinamento judeu para aquele povo e que, segundo a tradição dos romanos, eles não podiam aceitar. saying that they were Romans and they were bringing a Jewish teaching, and as Romans they couldn't be doing that. E aí houve um veredito, foram julgados. And so they were judged. E o julgamento, o veredito foi que eles fossem presos e açoitados. And the verdict was that they would be sent to prison and tortured. So they were beat up, like they say in English. Voltando. Going back, Muitas vezes, quando fazemos a vontade do Senhor, entramos pela porta que Ele quer. many times when we do God's work, we go through the door that He wants us to. Nós temos que fazer sacrifícios. We have to make sacrifices. Talvez você pense, eu tenho feito a vontade do Senhor. Maybe you were thinking, I did God's way and will. Talvez você esteja pensando, eu tenho feito tudo que Deus tem me mandado. And you may be thinking, I've done everything that the Lord told me to. E por que eu estou sofrendo dessa forma? Why am I suffering this way? Você tem todos os motivos para reclamar. You have every reason to complain. Por que eu estou fazendo a sua vontade, ó Senhor? You can say, Lord, why am I doing your will? Salvando vidas. Saving lives, E o meu filho está saindo do seu caminho. and my son is going out of your ways. Nem sempre.
not fazer a always, vontade do Senhor, to do God's will, você vai colher frutos imediatamente. will you get the fruits immediately. Tem sacrifícios a serem feitos. There's sacrifice to be made. Mas eu falava da porta do louvor. But I was talking about the door of praise. E nesse momento, Paulo e Silas estão agora numa prisão e os seus pés num tronco. In this moment, they are in prison and their feet are tied together. Eles tinham todos os motivos para reclamar. They had every reason to complain. Tá vendo, Deus? You see, God, Eu queria ir para a Ásia I wanted to go to Asia, e você me trouxe para cá. and you sent me here. E agora aqui eu estou preso. And now here I am in prison. Não só preso, Not only com o in corpo todo prison, machucado porque havia tomado uma surra. but they were all hurt because they had been beat up. Mas a Bíblia não fala isso. But the Bible doesn't say Se that. você for lá para o livro de Atos, você vai ver que num dado momento, cerca de meia-noite, If you go to Acts, you'll see that around midnight, ele olha para Silas. Paul looks to Silas Vamos louvar a Deus? and says, let's worship God. E eles começaram a louvar a Deus And they naquele started to momento. worship God. Eu creio que naquela época o inário deles devia ser Salmos, Pastor Nick. I believe that in those times they used to sing from Psalms, Pastor Nick. Salmos 23. Psalms 23. O Senhor é meu pastor, The Lord is my shepherd. nada me faltará. I will lack nothing. Deitar-me faz verdes pastos You lead me in the everlasting way. e guia-me mansamente pelas águas tranquilas e And through the- refrigera a minha alma. Ou talvez o Salmo 91. Or Psalms 91. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, Even though I walk through the valley of the shadow of death, eu não temerei mal algum, I will fear no evil, porque o Senhor é o meu socorro. because the Lord is my Eles estavam cantando. my E diz o strength. And texto so they were singing, and the text says que num determinado momento, that in a certain moment, terremoto sacudiu aquela an prisão. earthquake came and shook that place, E as portas se abriram, and the doors opened, as correntes se quebraram. the chains broke off, E o carcereiro que estava ali cuidando deles and the jailer that was taking care of him veio apavorado, com medo agora de perder a vida, porque ele achou que todos os presos que estavam ali tinham fugido. he came running, and he thought that he was going to lose his life because he thought that everyone had left. Paulo, com muita calma, And Paul very calmly, falou assim: não se preocupe, porque todos nós estamos aqui. he said, don't worry, we're all still here. Quando estamos em aflição, When we are going through affliction, quando estamos sofrendo com a vida que nós vivemos, when we're suffering the life that we live, quando estamos sofrendo por causa de um parente na nossa família, when we're suffering because of relative quando in our estamos sofrendo por family, causa de uma enfermidade que tem abatido o nosso When corpo ou we're- de alguém que when conhecemos, we're suffering because of illness in our body or someone we know, quando estamos presos por esses sentimentos, when we are tied down about esse é o these momento que Deus feelings, quer que nós louvemos a Ele e that's when adoremos. God wants us to worship Porque é Him. nesse exato momento It's in that moment que quando nós abrimos a nossa boca e começamos a louvar a that Deus, when we open our mouths and worship the Lord, a cura vem. the cure Um comes, terremoto acontece the na nossa vida earthquake espiritual. happens in our lives, A enfermidade vai embora. the infirmity E is aquilo que nos gone, prende começa então a ser liberto. and everything starts to be A freed in depressão us. vai embora. Depression leaves. Porque nós estamos louvando, entramos pela porta do louvor. Because we're E going Deus through- nessa noite, Ele quer abrir portas de prisões. Talvez a porta de prisão no vício na sua vida. Maybe you have some addiction. The door of praise is open Talvez a to porta you. de prisão na sua vida de situações na sua família. Maybe you have a door of situations in your family. Talvez a porta de prisão na sua vida em relação ao trabalho que você está estão te atormentando lá. Maybe this prison door is in the workplace that you're going through and they're Mas o torturing you culto ainda there. não acabou essa noite, eu estou quase terminando. But service is not over. I'm almost finishing. Ele ainda está em andamento. It's still going A on. porta continua aberta. The door is still open. Se você chegou aqui nessa noite triste, angustiado, abatido, If you came here and you were sad and you were eu put te convido a down, entrar pela porta do I- louvor nessa noite. I welcome you to come through the E ao worship entrar por essa praise. porta, você vai experienciar alguma coisa na sua vida sobrenatural. And through this door you will feel something supernatural. Um terremoto virá no mundo espiritual na sua vida. An earthquake will come in the spiritual realm in your life. E você vai alcançar a vitória. And you will get to victory. Eu disse antes que nós não podemos sair pela mesma porta que entramos. I said before that we can't go out through the same door that we came in. Quando eu me refiro a isso no mundo espiritual, When I talk about this in the é spiritual exatamente o que eu world, estou falando. Você pode ter entrado aqui triste nessa it's noite. exactly what I'm talking about. You came in Você sad pode- today. Pode ter entrado aqui cheio de problemas nessa You might have noite. come in full of problems tonight. Talvez você está
pensando como vai resolver a situação quando você sair daqui. Maybe you're thinking about how you're going to resolve the situation after you leave here. Mas eu te garanto pela palavra de Deus. But I guarantee you by the word of God, Não é a minha it's palavra, not my word. mas é a palavra do Senhor que nós estamos aqui expondo nesta It's noite. the word of God that we are exposing here tonight. Que não vai ser a mesma porta que você vai sair. You won't go Se through você the entrar same pela door. porta da alegria, a If- porta da adoração nessa If noite. you go through the door of praise and of joy. O problema é que muitas vezes nós chegamos na igreja The problem is many times we come to church pela porta da tristeza. through the door of sadness. Sentamos aqui, We sit here aí começamos. O louvor hoje não estava bom. and we start, oh, worship wasn't good today. Pastor Jason hoje não fez um bom trabalho. Pastor Jason did not do a good job today. Pastor Glenn, pregação não estava legal. The preaching that Pastor Glenn did wasn't that great. E começamos a reclamar de tudo. And we start complaining about everything. Voltamos para casa, We go home pior do que entramos. worse than when we came. Mas nessa noite eu quero te fazer um convite. But tonight I want to invite you, Mude change, e você vai ver. and you will see. Porque a Bíblia diz isso, eu não estou falando heresia. Because the Bible it says this, I'm not talking heresies. A Bíblia diz que na presença do Senhor The Bible says that in God's presence há alegrias there is joy, e delícias perpetuamente. and there are perpetual Happiness. pleasures forevermore. Amen. Thank you, Pastor Ruth. Para encerrar, And to finish up, existe uma porta there is a door que está disponível para mim e para você. that is available to me and to you. E é a porta que eu gosto e que eu chamo a porta da entrega total. And it's the door that I call the door of total surrender. Você se aceitou Jesus. You accepted Jesus. Você foi batizado no Espírito Santo. You were baptized in the Holy Spirit. Quantos aqui são batizados no Espírito How Santo? many here are baptized in the Holy Spirit? Quantos não são? How many are not? Se você crê, If a you porta do believe, batismo está aberta nessa The noite. door of that O baptism Espírito is Santo open está tonight. aqui. The Holy Spirit is here. Provavelmente você já morreu. Maybe you already died. Você passou pelo batismo nas águas. You went through the water baptism. Aí você pergunta para mim, não, pastor, não tem mais nenhuma porta que eu possa entrar. And Tem. you say, Pastor, there's no other door that I can walk Foi through. bom entrarmos pela porta chamada Jesus. It was great for us to go through the door called Mas como eu Jesus. disse, a salvação somente But as I said, only salvation, não é nada, tem muito mais. it's not everything. There's a lot more. Exato, obrigado, Lara, você trazeu essa direitinho agora. Thank you. You're welcome. Lá em Ezequiel, In Ezekiel, no capítulo de número 47, in chapter 47, você pode ler, Lara, é esse que está aqui. all the way. É. He brought me out, it's Ezekiel 47, 2-5. He brought me out by way of the north gate and led me around the outside to the outer gateway that faces east, and there was water running out on the right side. And when the man went out to the east with the line in his hand, he measured 1,000 cubits, and he brought me through the waters. The waters came up to my ankles. Again he measured 1,000 and brought me through the waters. The waters came up to my knees. Again he measured 1,000 and brought me through the water, and it came up to my waist. Again he measured 1,000, and it was a river, and I could not cross, for the water was too deep, water in which one must swim, a river that could not be crossed. Amen. É um versículo conhecido. It's a known passage. E se eu não me engano, no primeiro dia do Pulpit Series, a pastora pregou sobre esse capítulo, falando sobre o fluir de Deus. And if I'm not wrong, in the first pulpit series, Pastor Melanie preached about the God's flow. Eu não preciso dizer que isso é aqui uma figuração. No capítulo 47, I don't need to say that this is a figure of speech in chapter 47. Ezequiel está tendo uma visão. Ezekiel's having a vision, E ele vê um homem vestido de linho fino. and he sees a man dressed in fine linen. E esse homem tinha um cordão de medir. And he had a line which he would measure.
E quando Ezequiel ele entra nesse ambiente, And when Ezekiel goes into this place, ele é convidado para entrar. he's welcome to A go Lara in. leu que ele entrou por uma porta, a porta do norte. Foi It was isso, read Lara. that he came through the north gate E caminhou em direção àquele pequeno... Entrou por aquele pequeno riacho. and he went through that small stream. E ele percebeu que havia um homem, como eu disse. And he realized that there was a man there. E aquele homem o chamou e disse, vem aqui. And that man called him and said, come here. Ele mediu 1000 côvados. And he measured 1,000 cubits. E Ezequiel começou a caminhar em direção And a ele. Ezekiel started walking towards E him. ele olhou para baixo e ele viu que as águas batiam no seu tornozelo. And he looked down and saw that the waters hit his ankles. Aí ele olha novamente para aquele homem vestido de linho fino. And he looks again to that man. E aquele homem mede novamente 1000 côvados. And he measures again 1,000 E ele, em cubits. obediência, começa a caminhar em direção àquele And in homem. obedience, he continues to walk towards E a him. água agora começa a bater nos seus And now the joelhos. water is at his knees. Novamente, aquele homem chama a atenção de Ezequiel e mede mais 1000 côvados. And then the man again measures 1,000. E de repente, a água começa a bater agora nos seus lombos. And now it's hitting his waist. E novamente, aquele homem mede 1000 côvados. And then he measures one more E o time. convida para vir. E o convida para vir. And he invites him to come. Só que aquele homem, Ezequiel, percebe agora But now Ezekiel que ele não realizes pode mais caminhar. that he can't walk anymore. Agora ele tem que nadar. He now needs to swim. E a visão continua. And the vision continues. Ele é levado por aquelas águas. He is brought by those Ele não waters. está mais andando. He is no more Ele não tem walking. mais controle sobre o fluxo. He does not control daquele where rio. this flow is going. E na visão dele, ele fala que por onde as águas passavam, vidas eram geradas. And he said that wherever the water went by, that life would spur up. E para resumir aqui, quando ele chega num ponto em que as águas se encontram com o mar salgado, And when the water reaches a point where it reaches the salt water, a Bíblia fala que as águas, quando tocavam naquelas águas, curavam aquela água. A água ficava boa. it said that when that water touched the salt water, it would cure it. It would E ali havia become uma fresh explosão de water. vida. Peixes e seres e criaturas vinham em vida. And then all of the creatures, the fish, everything was brought to life. Eu não preciso te dizer que essa figura do homem vestido de linho fino é a figura do nosso Senhor e Salvador I Jesus don't need to Cristo. say that the figure that is here, it's the Lord Jesus. Eu não preciso te dizer que esse rio é o fluxo da presença do Deus Todo-Poderoso. I don't need to tell you that this river is the presence of the Almighty God. E eu não preciso te dizer que Ezequiel é a figura da igreja, do crente que aceita Jesus como Salvador. And I don't need to tell you that Ezekiel represents the church of Jesus. E eu disse para você que existe a porta da entrega total. Você aceitou Jesus. So I said that when you accepted Você Jesus, recebeu o batismo com o Espírito Santo. you had the water baptism, Você the recebeu Holy Spirit, o batismo nas águas, the water baptism, mas ainda muito mais. but there's so much more. Você precisa continuar andando. You need to keep walking. Você precisa continuar caminhando. You need to keep E walking. Jesus está aqui medindo cada vez mais 1000 côvados, te chamando, venha. And Jesus is measuring Porta 1,000 da and saying, entrega total, come. você me aceitou como seu You Salvador. accepted me, Mas eu tenho ainda ministérios, eu tenho dons espirituais para te but I dar. have spiritual gifts to give you. Deus tem muito para você fazer na sua obra. God has so much for you to do in His works. E Ele está te convidando, vem mais um pouquinho. And He's inviting you to come a little bit more Porque você ainda tem a sua própria vontade. because you still have your own will. Mas eu quero guiar a tua vida, guiar todo o teu ser, todo o teu sentimento. But I want to guide your life and your feelings and all Eu that you quero que have. você seja totalmente dependente de mim. I want you to be completely dependent on me. Entre pela porta da entrega total nessa noite. Come through the door of total E comece a surrender nadar na presença do Espírito and Santo start de swimming Deus. in the Holy Spirit. E a partir do momento que você começar a nadar nesse rio da presença do Senhor, And when you start swimming in this river of the presence of God, eu profetizo na tua I vida, prophesied over your life baseado na palavra de Deus, based on the Word of God, que o que está morto tornará a vida. that what is dead will come to Sonhos que life. morreram ressuscitarão. Dreams that were dead will E be por onde você resurrected. passar, porque você tem a presença de And Deus na sua because you vida, have the presence as of coisas God, vão reviver. Things will come back to life. Mas parece que você precisa estar submerso nessa presença santa But do you need to be Senhor. submerged in God's Quando nós presence. mergulhamos na vontade do Senhor, When we dive into His will, pode ter dívida, you can have pode ter debt, enfermidade, you can be pode sick, ter perseguição, there can be mas quem te dirige é o persecutions, Espírito do but Deus the Santo e Holy Poderoso. Spirit guides you.
E as pessoas que estão perto de você And the people that are começam a around viver pela presença de Deus que está sobre a tua vida. They see you for the presence of God that is in your life. Não tenha medo Do not fear de submeter-se to submerge yourself à vontade de Deus. into the E o Senhor está aqui. God's will, and He is here tonight. Deus tem um chamado. He has a calling. Deus tem um ministério para te entregar. He has a ministry to give to Deus you. tem dons ministeriais para você. He has Deus tem ministerial dons gifts to give espirituais to para que you. você receba. Spiritual gifts that Mas you para que need isso to get. aconteça, você precisa estar mergulhado na presença dEle. But for that, you need to dive into His presence. Há muito para ser feito aqui na Harvest Time Church, eu acredito. There's so much to be done here at Harvest Time E Church. tem muita gente sentada achando não é problema meu, eu não preciso disso porque eu já estou salvo. And there are people that are sitting and they're saying, it's not my problem because E I'm essa vai already para você. saved. Deus está te chamando. But I'm telling you, God is calling Mergulhe no you. rio. Dive into the river. Mergulhe nessa minha presença. Dive in my presence. E você vai ver como você pode fazer muito. That you will see how much you could do. Não só para a Harvest Time Church, Not only for harvest time, mas para a sua comunidade, but for your community, mas para a sua família. for your family, Porque você vai ter a presença do Deus poderoso na sua vida. because you will have E God's você vai ser presence. um conduíte, você vai ser um agente de vida por onde você And you will passar. be an agent of life wherever you go. Quando você tem a presença de Deus When you have God's e você presence, tem essa água do fluxo do Senhor rodando na sua and you vida, have this water that's flowing in não your importa life, o que esteja morto perto de você, doesn't matter what's dead around vai you, ressuscitar. it will resurrect. em nome do Senhor In Jesus. the name of Jesus. Amém? Amen. Mas você precisa entregar-se. But Você you- precisa se entregar. You need to Você give precisa yourself. tirar o medo. You need to stop worrying. Não tenha medo de fazer sacrifícios. Don't fear Quando o sacrifices. pastor aqui, Glenn, me introduziu, estou acabando. And I'm Para finishing up finalizar, como diz o pastor Glenn. to wrap up, as Pastor Glenn says. Eu era pastor em Bridgeport. I was a pastor in Bridgeport, Plantamos uma igreja lá em obediência ao Senhor. and we planted out of obedience a church there. Estávamos confortáveis dentro de uma igreja em Stanford. We were comfortable inside a church in Stanford. Lara knows what I'm talking about. Yes, sir. Estava tudo bem. Everything was well. E o pastor Hélio aqui, quarta-feira passada, pregou And Pastor Julio that preached last Wednesday, que às vezes nós estamos no confortável. he said that sometimes we're in the comfort zone. Mas Deus às vezes fala para a gente, sai e vai para o outro lado. But God says, get up and go to the other side. Eu estava tão bem em Stanford. And I was so good in E Stanford. Deus me manda para Bridgeport. And God sent me to Bridgeport. Quem dirige na 95 sabe do que eu estou falando. If you drive in 95, you know what I'm talking about. Eu fazia essa viagem 2 vezes, às vezes por dia, 7 dias por semana. And I would make this trip 7 times a week, twice a day sometimes. E ainda trabalhando, porque eu tenho uma vida secular, eu tenho uma empresa de limusine. And still working because I have a limousine company. E fazíamos a obra do Senhor, eu e minha família. And my family and I did God's work. E às vezes havia uma entrava no carro chorando, eu achava que ela estava sentindo a presença de Deus, And sometimes my wife would get in the car crying and I thought she's feeling God's presence. mas não era não. But it wasn't that. Era o sacrifício de sair de casa, It was the sacrifice of leaving home, ir até Bridgeport. go to Bridgeport. Eu não recebia salário, I didn't receive a salary. fazia voluntariamente, I did porque it Deus me deu essa voluntarily ordem. because God gave me that order to do so. E ali construímos um templo, And there we built a church pela graça do Senhor, by the grace of God. está lá até hoje. It's still there today. Mas em fazer a obra do Senhor, But in doing God's work, eu tive que fazer sacrifícios. I had to sacrifice. Eu era o pastor da igreja. I was the pastor of the church. Se eu não fizesse, If I didn't do it, eu não podia esperar que os membros da igreja. I couldn't expect the members of the church to E do no it. período de construção, And when we were building, pagando $3.500 de aluguel por mês, paying $3,500 of rent every month, era um templo grande. it was a big building. E fazíamos apelos And we would para do que o altar povo, calls. para que o povo contribuísse, Oh no, we would ask people to contribute porque nós tínhamos contas para pagar. because we had bills to pay. E talvez você possa ouvir esse testemunho e me criticar. Eu não estou preocupado com a sua crítica. And maybe you're hearing this testimony and you might criticize me. I'm not worried about that Porque o que eu vou testemunhar aqui é para a honra e glória do nome do Senhor. because what I'm going to testify about is for God's honor and glory. E é uma prova de que quando fazemos a obra do Senhor, não porque fazemos,
às vezes passamos por dificuldades maiores do que podemos imaginar, fazendo a vontade do Senhor. And it's a proof of that when we do God's work, we go through things that we could not have imagined. Exactly. I don't believe Pastor Glenn had a problem. Not with phase 2, phase 1, Pastor Nick, not at all. Cheguei a um momento It got to a moment que por um ano, that for 1 year, não só dirigia 2 vezes por dia, às vezes ficava até dormir algumas vezes no escritório. Tá ali not minha only esposa, did I drive twice, sometimes I even slept there, and my wife can attest to this, porque estava cansado because I was tired, e porque não tinha dinheiro para pôr gasolina para ir voltar no segundo. and because no I dia didn't have seguinte. money to put gas in the car to come back home. Então ligava para minha esposa, eu vou ficar por aqui porque eu estou fazendo vigília. So I would call my wife and say, I'm going to do an overnight prayer tonight. E cheguei num ponto em que todos os meses eu tinha que pagar do meu bolso. And it came out to a point that I would have to pay out of pocket $3.500 todo mês. $3,500 every month. E muitas vezes eu tirava o dinheiro para pagar o aluguel da igreja. And maybe I would, many times I took the money to pay the rent Com of the lágrimas nos church, olhos. crying, Porque eu sabia que eu estava fazendo a vontade de Deus. because I knew I was doing God's will. E no momento eu me achava um louco e irresponsável. And at the moment, I found myself crazy and irresponsible. Como é que eu posso sacrificar a minha família How can I sacrifice my family em nome de fazer a vontade de Deus? to do God's will? Mas a Bíblia fala But the Bible que há says coisas aos olhos dos homens que é loucura. that there are things that in the eyes of men E are aquilo era uma crazy, loucura. and it was. Mas a consequência disso, But the consequence of this, um dia, one day, foi segunda-feira ou domingo, Vilma? it was on a Monday or a Segunda-feira. Sunday, Segunda-feira, Monday, a minha esposa me acorda de manhãzinha my wife woke me up. e fala assim, Sérgio, She woke me up early and said, Sergio, tem um guincho aí colocando o carro em cima dele. O there's, nosso carro. there's a tow truck putting our car in it. E era o carro, foi o teu carro primeiro, né? And it was her car first. Meia hora depois, Half an hour later, ela desaba no chão e começa a chorar. she starts crying Porque vem outro guincho because another tow truck comes e levou o meu carro. and took my car. Como eu disse para vocês, eu tenho uma empresa. As I told you, I have a business, E o meu carro é um instrumento de trabalho. and my car is my tool of work. Lembra que eu falei que você pode até me criticar? Remember I said that you could criticize me? Como é que pode? How can Um pastor caloteiro a delinquent pastor? Mas foi exatamente o que aconteceu comigo, pastor Glenn. But that's what happened to me. Eu me endividei I went into debt fazendo a obra de Deus. doing God's work. E agora o diabo começa a me atacar. So now the enemy starts to attack Quando eu vi me. aquela cena da minha esposa no chão chorando, When I saw that scene of my wife crying on the floor, em desespero, and she was in desperation, o que vamos fazer agora? what are we going to do now? Nós precisamos do carro. We need the cars. Eu olhei para ela e falei, vamos pedir um milagre. I looked at her and I said, let's ask for a miracle. Mas eu falei com isso com uma dor no meu coração. But I said that with pain in my heart. E na frente dela eu tinha que me mostrar um Superman. And before her, I had to be a Superman. Mas eu estava totalmente quebrado espiritualmente. But I was completely broken spiritually. Porque o meu coração se debatia dentro de mim, a minha alma falando assim, tá vendo? Você está fazendo a vontade do Senhor e olha o que está te acontecendo. But my heart and my mind was telling me, you're doing God's will and look what's happening to you. O que as pessoas vão falar de você? What will people say about you? Como é que você vai subir no púlpito e pregar agora sobre você ser um bom pagador e dar testemunho por ser crente? How will you go up in the pulpit and say that you're a good payer and you're a good testimony of a Christian? Aquilo começou a me incomodar. That started to bother me. Imediatamente Satanás, ele começa então a jogar coisas na sua cabeça e tenta destruir você. And immediately the enemy starts to put things in your mind and try to destroy you. A empresa de financiamento The financing company me ligou imediatamente called me e immediately falou, você tem 4 dias para quitar os carros. and said that you have 4 days to pay off the cars. Eu devia 2 prestações de cada um. I owed 2 payments of each. Porque eu tive que pagar as utilidades do prédio, era inverno, eu tive que pagar as utilidades do prédio da igreja. Because I had to pay the utilities in the E church eu usei building. esse dinheiro. And I used that money for that. Porque o Senhor falou, faça o que eu estou te mandando. Because the Lord was telling me, do this. Não se preocupe, Don't worry, porque eu vou prover. because I will provide. Você faz,
You do it. E eles vêm e tomam o seu carro. And they came and took the cars. É difícil você crer. It's hard when that happens to believe, Sim ou não? isn't it? Fazer a obra de Deus, To do God's works ir para o céu, and go to heaven, exige sacrifício. there are sacrifices involved. E muitas vezes temos que fazer sacrifícios difíceis And e escolhas difíceis. Sometimes we have to do difficult sacrifices. Vamos orar, Vilma, falei para ela. I told my wife, let's pray. Começamos a orar. We started to pray. A única coisa que acontecia naquele dia era que o céu era de bronze. The only thing that happened was that the sky looked like it was made of bronze. Orávamos e parecia que a oração não passava do teto. It looked like we were praying and our prayers wasn't even leaving the ceilings. Quando eu dobrava o joelho, não tinha força para abrir a boca. When I bowed down to pray, I couldn't have strength to open my mouth. Mas aí eu me lembrei dessa palavra. But I remembered this word, Que Deus abre portas onde não há portas. that God opens doors where there are no doors. Para Deus não tem dead end. For God, there is no Dead end. dead end. Rua sem saída. Isso vai para você. Talvez você chegou no momento da sua vida que você, por fazer a vontade do Senhor, você chegou num beco sem saída. This is for you. Maybe you got into a moment that, into a place that is a dead end street. Mas eu estou aqui nessa noite para te falar que aonde não há caminho, Deus vai abrir uma porta para você. But I'm here to tell you that where there is no way, God will open a way. Você não chegou no fim da linha por fazer a vontade de Deus. You didn't get to the end of the line for doing God's work. Continue obediente. Continue to be Louve obedient. ao Senhor. Praise the Lord. Entregue-se totalmente à vontade dele. Surrender totally to His will. E ele não vai te deixar prostrado no meio do caminho. And He will not let you fall behind in the way. E orei naquela noite. Cheguei em casa porque peguei um carro emprestado para trabalhar. And I prayed. I borrowed a car so I could work. E desmotivado, And I was unmotivated. eu cheguei para minha esposa e falei, olha, fique aqui embaixo, me dê uma hora que eu vou subir, vou para o quarto e vou orar. And I told her, just give me an hour. I'm going to go up to the room and pray. Naquele momento eu só podia imaginar aquela palavra de Mateus que nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta de trás de nós. I just remembered in Matthew where it says that we need to go into our rooms and close the door behind us. E orar em secreto a Deus, And pray in secret to God. que em secreto iria me responder. Because in secret He would reply to E esse me. verso veio na minha cabeça naquela noite. This verse came to me that E eu night. comecei a orar, And I started to pray. uma oração de uma palavra só. And I prayed a prayer of one word. Tem misericórdia, Deus. Have mercy, God. That's more de uma palavra, né? Yeah. 3. Tem misericórdia. Have mercy, God. Tem misericórdia. Have mercy, E eu God. acabei dormindo ali. And I slept there. No dia de manhã, In the morning, quando eu acordei, when I woke up, por volta das 8:30 da manhã, around 8:30 in the morning, havia uma mensagem no meu voicemail. there was a voicemail for me. Eu olhei aquilo e, pelo caller ID, I saw it, and by the caller ID, eu pude ver que a pessoa que me ligou I saw that the person who called me seria a pessoa mais inusitada na face da terra que me ligaria. would be the last person in the world to call me. A minha esposa olhou para mim e falou, tá aí o milagre. My wife looked at me and said, "There's the miracle." Peguei o telefone, And I got the phone. retornei a ligação para aquela pessoa. I answered the call back. E antes de que eu falasse qualquer coisa, And before I opened my a my primeira mouth to pergunta que say a ela me word, fez, the first question was, como está a sua vida financeira? "How is your financial life?" Eu olhei para minha esposa e falei, só Deus I looked at my wife and I said, "Only God can do para this." fazer algo. Não contei detalhes, pastor. I didn't give her Eu details. disse, o meu carro foi repossessed. I said my car was repossessed, yeah. Ele falou, me dá o seu endereço, And that person said, "Give me your address. que eu estou te mandando um cheque. I'm sending you a check." Eu não falei valores. And I didn't give any values or dollar A única amounts. coisa que eu disse para ele foi o seguinte, olha, se você mandar o cheque, vai levar 2 dias e eu tenho até as 4 horas da tarde de amanhã para poder fazer o pagamento e tomar o carro de volta. So the only thing that I said, I didn't give any values. I just said, if you send a check, it's going to take 2 days to get here, and I have until 4 o'clock tomorrow to pay these payments.
Aí ele falou para mim, eu estou em Neptune, New Jersey. Se você quiser me encontrar aqui, venha para cá que eu te dou o endereço. And he said, well, I'm in New Jersey. If you want to come and get it, I'll give you the address. Imediatamente eu peguei aquele carro emprestado e fui até New Jersey. So I got that borrowed car and I went to New Jersey. Quando eu cheguei ali em Neptune, And when I got to Neptune, ele estava me esperando do lado de fora ali da casa, he was waiting outside the door com um envelope. with an envelope E falou, vai embora porque você está com pouco tempo. and said, leave because you have shortage of time. E eu fui embora. And I went. Quando eu estava chegando na George Washington Bridge, When I got to George Washington, eu abri porque eu sou curioso, I'm very curious, so I opened the envelope. aquele envelope. In that envelope, E ali estava naquele cheque exatamente o valor que eu precisava para tirar o meu carro. there was exactly the amount that I needed to pay the cars. Liguei para a Vilma. I called my wife, Vilma, Eu falei, o milagre aconteceu. Ela falou, me fale o que foi. and I said, the miracle happened, and she said, E eu what disse para ela happened? que eu tinha recebido um cheque. And I told her that I got that E check, disse o valor. and I told her the amount. E ela falou para mim, Deus não faz um milagre pela metade. And she told me, God doesn't operate miracles halfway, Porque o carro dela também estava preso. because her car was also repossessed. Eu falei, eu creio, mas And Deus vai fazer. I said, I believe it, but God will do that also. Naquele momento que eu desliguei o telefone, When I turned off the phone, o telefone tocou novamente. it called me again, E uma cliente minha me chamava and a client of mine called para me que eu fosse pegá-la na sua casa em Old Greenwich so that I could get her in Old Greenwich e levá-la para o JFK. and bring her to the airport JFK. E essa mulher um dia, And so this woman one day, quando eu comecei a dirigi-la, when I started to drive o her, Espírito Santo me deu uma ordem. the Holy Spirit gave me an order. E eu estou falando de uma pessoa muito rica, And I'm talking about someone who's very de wealthy, muitas posses. and she has lots of possessions. E o Senhor falou para mim, ela vai entrar no seu carro, quando ela se assentar, você fale para ela que você quer orar por ela. And the Holy Spirit told me, when she gets into your car and she sits, you're going to say that you want to pray over her life. Eu não vou mentir para você, não. I'm not going to lie to you. Eu falei, eu não sou doido, I said, I'm not crazy to do that, mas eu sou obediente. but I'm obedient. Quando aquela mulher entrou no carro, When she got into the a car, primeira coisa que eu fiz depois de colocar a mala no porta-mala, after I put her luggage in the trunk, the first Abri thing a I did, porta, I olhei opened pra the ela. door and I looked at her e falei para ela assim, Deus me manda orar por você. and told her, God told me to pray over you. Ela desabou a chorar. And she started to cry. E eu orei por ela. And I prayed for her. Vamos embora. And we left. Voltamos agora para o dia que ela me ligou para eu pegar ela para levar para o JFK. So again, back to the day that she called me to bring her to JFK. Neste dia, And that day, ela entra no meu carro she got into my car e pergunta para mim, alguma coisa está errada. and she said, something's wrong with you. Você não é o mesmo. You're not the same. Porque aquela luz que você tem quando eu entro no carro Because that light that you have when I come into e the aquela car paz não está brilhando. and that peace is not shining. O que está acontecendo? What's going on? E o Espírito Santo falou ao meu coração neste momento. And the Holy Spirit talked to my heart that moment Não entre em detalhes. and said, do not go into detail. Só diga para ela que você precisa de um milagre. Just tell her you need a miracle. E foi exatamente o que eu fiz. And that's exactly what I did. Nós já estávamos saindo do driveway quando ela falou para mim, volte a casa. We were leaving her driveway when she said, go back to my house. Pensei que ela tivesse esquecido o passaporte ou ID ou alguma I coisa. thought she forgot her passport or ID or something like that. E quando ela volta, ela me dá um envelope. And when she returned, she gave me an envelope. E ela falou, você só abra quando você chegar na sua casa. And she said, only open it when you get home. Meu Deus, foi o dia mais longo da minha vida. And said it was the longest day of his life. Mas quando eu cheguei no meu driveway, But when I got to my driveway eu abri aquele envelope. and I opened that envelope, Exatamente o valor que eu precisava. exactly the Pra tirar o amount I carro da needed minha to get esposa. my wife's car. A Bíblia diz, The Bible says, estou acabando, o louvor se quiser ver. worship team, if you want to come up. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, It says that sorrow may last for the night, mas a alegria vem pela manhã. but joy comes in the morning. Quando nós entramos pela porta When we go through the door que Deus abre, that God opens, mesmo que estamos fazendo a vontade dele, nós sofremos. even when we're going and Mas quando doing His entramos por will, essa porta, we suffer. But when we Ele go through nos that door, provê.
He no momento de provides for dificuldade. us. Então, nessa noite, So tonight, você pode estar passando por algumas dificuldades, you may be going through some porque está fazendo a difficulties vontade do Senhor. because you're doing God's will. Talvez as portas se fecharam diante de ti, você parece que está agora diante de uma muralha sem saída. Maybe the door is closed before you and you look like you're at a dead end. Deus te trouxe aqui nessa noite só para você ouvir isso. God brought you here so you could hear this word. Continua seguindo adiante. Continue moving forward. Porque assim como eu fiz com o meu povo lá no Mar Vermelho, Because as I did with the people in the Red Sea, eu vou abrir o caminho para você. I will open a way for you. Por mais que você não veja uma saída, Even though you didn't come through an eu te entrance, farei passar por este caminho que I eu vou will make you abrir. go through this way. Você não chegou no final da linha. You're not at the end of Porque the eu tenho line. visto a sua obediência. Because I see your obedience. E eu vou honrar a tua fé And nessa I will noite. honor your faith tonight. Eu tenho certeza que o pastor vai fazer aqui um chamado para o altar. I'm sure that you will have an opportunity to come to the Eu altar. acho que eu extrapolei o horário, né, pastor? I think I went over the time, didn't I, Pastor? Mas nós vamos orar. But we're going to pray. E se você estiver nesse momento passando por alguma dessas coisas que aqui foi mencionada, And if you're going through anything that was mentioned here tonight, seja por uma luta em dificuldade através de um filho ou um parente teu, or if you're going through a struggle with a relative or a child, talvez você está sendo perseguido no seu trabalho, maybe you're being persecuted at work, ou talvez você fez como eu, tentou entrar por uma porta que não era a porta, é a porta, mas não é uma porta que dá acesso hoje. or maybe you did as I did, you tried to come through a door that didn't give you access. E o Senhor te diz, And pare the- de bater The Lord says, stop na knocking porta errada in the wrong door e entre pela porta que eu estou colocando and aqui. go through the door that I'm putting E before nessa you. noite, Tonight- a porta está aqui aberta The door is open e você pode entrar por ela. and you may go through it. Mas o que você não pode fazer What you can't do é ficar de um lado e nem do outro. is stay in one side and half in the other. Nessa noite ele te convida, entre completamente I invite you to go through na minha completely presença. in God's presence. Deixa o meu Espírito Santo te guiar. Let my Holy Spirit guide you. Quando a sua vontade não for mais sua vontade When your will is no longer your will e a minha vontade prevalecer em você, and my will is more in you, aí tudo vai mudar. everything will change. Vamos nos colocar de pé. Let us stand. A porta de cura, The door of healing, a porta de solução para problemas financeiros nessa noite. the eu door creio. of solutions of financial problems. Deus fez por mim. God did it for me. Presta atenção, talvez o diabo colocou uma mentira no seu coração. Não se pronuncie a respeito. Maybe- Não abra sobre o seu problema. Maybe the devil put a lie in your heart and told you, don't open up about your problems. Porque ele quer que você fique humilhado. Because he wants you to be humiliated Stay and stay humiliated. humiliated. Mas nessa noite Deus quer te exaltar. But tonight God wants to exalt you. Deus quer tirar você desse problema. He wants to take you out of this problem. Deus quer tirar você dessa prisão que tem colocado a sua vida, tirar do seu sono. He wants to take you away from this prison that's taken your sleep away. Você vai, se você quiser, If eu you vou would passar like, o microfone ao pastor Glenn. I'm Você going- pode vir aqui caminhando. E ao vir caminhando, faça um ato de profético, um ato de fé. As you come, and I'll pass the word to Pastor Glenn, but as you come forward, that is a step of faith. Mas não faça isso porque eu estou lhe pedindo, não. But don't do it because I'm asking you to come. Quando você vir para cá, você venha louvando When you come worshiping e venha profetizando. Eu não vou voltar pela mesma porta que eu entrei. and nessa noite. prophesize over yourself. I won't go back through the door that I came in. Eu creio que as portas da prisão vão se abrir na minha vida. I believe that the prison doors will open in my life. E eu creio que eu vou, ao chegar no altar do Senhor, eu vou encontrar aquele rio da presença dele. And I believe that when I come to the altar, I'll E find talvez God's você possa river. não ver, mas há o rio da presença do Senhor neste local. And maybe you can't see it, but God's river is here in this place. A presença do Senhor é real aqui His nessa presence noite. is real in this place. O problema é você acreditar e ter fé que existe uma porta aberta nessa noite e entrar por ela. You just need to believe and have faith. There's an open door and go through it. Ou então se manter do lado de fora e ficar observando somente as bênçãos e as promessas de Deus e não tomar posse dela. Mas nessa noite eu faço um desafio: tome posse, Or entre pelas portas. You can stay outside and just
see what is going on and you're not taking possession, but I invite you to take possession of God's blessings for you tonight. Eu quero convidar a você que tenha coragem, mas venha com fé. I want to Venha invite you, caminhando até aqui. Pastor Glenn e o grupo e os pastores vão estar orando. Você vem até aqui crendo. come believing, come worshiping. Visualize a door que está aberta aqui, a porta que está aberta nesse Visualize the local. door that is open for you here. Existem no mundo espiritual portas abertas para você. And in the spiritual world, there are open doors for you tonight. A palavra de Deus, The Word of God, ela não volta vazia. it does not go back. E se você crê, And if you believe aquilo que você tem clamado e pedido a Deus nessa noite, what you have cried out to God for você vai tonight, receber. you will receive it. Porque há uma porta aberta. Because there's an open E a door. porta que Deus abriu nessa noite para você de And the door vitória. He opens of victory, O diabo não vai the fechar, enemy will not porque close. ele não tem poder. Because He doesn't have the power to do Em so. nome de Jesus. In the name of Jesus. Te agradecemos, Senhor, We thank you, por esse Jesus, momento. for this a moment. tua presença e pela tua palavra. In your presence Faz and for agora, your Senhor, a tua word. obra no meio do teu povo aqui. Do your Em nome work de Jesus. in here, Jesus. Quero passar a palavra, nós vamos estar orando ao pastor Glenn. I will pass the word to Pastor Glenn. Wow, what a word from the Lord this evening. Would you come down, and I want us to just sing what Pastor Nick is playing. You alone are my strength and shield. To you alone may my spirit yield. And then I'm going to ask Pastor Sergio. I believe that there's a prayer of encouragement tonight. And when Pastor prays over us, we are going to walk through the door of encouragement. You're going to walk out a different door than you came in. You came in through the door of discouragement, but you're going to leave tonight through the door of encouragement. There is a holy encouragement from the Holy Spirit, strength inside our innermost being from the Holy Spirit. And when Pastor prays over us tonight, we're going to pass through that doorway. Do you believe